Segunda-feira de Carnaval, 20 de fevereiro de 2023, e está começando agora o Jornal PT Brasil com muita informação e luta popular na sua manhã. Um ótimo dia para você que acompanha a gente pelo Facebook, pela TV PT no YouTube ou pela Rádio PT na web. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você do estúdio da Rede Povo de Comunicação do PT. A TV PT transmitiu o ato político em comemoração aos 43 anos do partido no último dia 13, aqui em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, onde se reuniram o presidente Lula, outras lideranças do partido, aliados e milhares de militantes vindos de diferentes cantos do Brasil. Em uma celebração emocionante, a primeira a discursar foi a presidenta do partido, Gleisi Hoffmann, que fez uma fala importante em defesa do crescimento econômico e da geração de empregos. A presidenta também destacou os desafios do PT no apoio ao governo Lula para a construção de uma agenda de desenvolvimento com justiça social. Você acompanha agora o discurso na íntegra da presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Boa noite. É uma alegria muito grande estar nesse evento, nesse ato que comemora os 43 anos do nosso PT, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Queria saudar cada uma que está nesse auditório, saudando a nossa militância de todo o Brasil, que faz a vida desse partido, luta por ele, dá sentido a todas as causas que nos trouxeram até aqui. Saudar a direção nacional do PT, nossos membros e nossas companheiras do Diretório Nacional. Saudar também a nossa Comissão Executiva Nacional, que está aqui nesse palco, representando a nossa direção. Agradecer a organização desse evento. Todos colaboraram muito para que isso acontecesse. E faço isso em nome da companheira Gleide Andrade, que coordenou a comissão de realização do evento. Saudar também os partidos que estão aqui, que sempre foram nossos aliados nessa caminhada e que hoje estão conosco, dividindo esse palco e dividindo as nossas lutas. Vocês fazem parte dessa história, da história do Partido dos Trabalhadores. Saudar os nossos deputados e deputadas, federais e estaduais, que estão nesse ato, mas estão em todo o Brasil, fazendo o trabalho do PT, representando o nosso povo e representando as nossas bandeiras. E faço essa saudação em nome dos nossos líderes, do Zeca Dirceu, nosso líder na Câmara dos Deputados, do Fabiano Contarato, nosso líder no Senado da República, do José Guimarães, nosso líder do governo na Câmara dos Deputados, e do companheiro Jacques Wagner, nosso líder do governo no Senado da República. Também gostaria de saudar, não sei se ele está aqui, o nosso querido líder do Congresso, está aí? Ah, que pena, mas eu ia saudar mesmo assim o Randolph, companheiro Randolph Rodrigues, que é o nosso líder do Senado. Quero saudar também os nossos governadores que estão aqui, Eumano de Freitas, nosso governador do Ceará, Jerônimo Rodrigues, nosso governador da Bahia. Muito obrigada pela presença de vocês. Sei que a governadora Fátima não pôde estar, também não sei se o nosso governador do Piauí está aqui presente, mas levam o nosso abraço carinhoso. Quero saudar aqui os nossos ministros de Estado que estão presentes, tem vários ministros. Vou fazê-lo rapidamente em nome dos ministros do PT, que eu localizei aqui. Nosso ministro Rui Costa, da Casa Civil, o Fernando Haddad, o Alexandre Padilha, o Luiz Marinho, o Jorge Messias, o Wellington Dias, o Paulo Teixeira, o Paulo Pimenta. Vi aqui também a ministra Anísia, o ministro Alexandre Silveira, ministra Esther Dweck. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nesse ato. Quero saudar com muito carinho mesmo, os representantes nossos dos movimentos sociais. Ô, ministro Camilo, me perdoe, ministro Camilo Santana da Educação. Se faltou alguém, vocês me ajudem aqui, porque eu não consegui ver todo. Ministro Márcio Macedo, ministra Sônia Guajajara, que está aqui. Ministra Margarete, da Cultura, ministra Marina Silva, ministro Jader, quem mais? Desculpa, gente.
Hã? Ah, nossa companheira Luciana Santos, que é ministra de Ciência e Tecnologia. Muito obrigada pela presença. Quero também saudar os nossos ex-presidentes do PT. Estou vendo aqui o Zé Dirceu, nosso ex-presidente. Não sei se tem mais algum ex-presidente. Quem? Rui Falcão, nosso ex-presidente também. Prazer muito grande. E saudar muito especialmente os representantes dos nossos movimentos sociais, que fazem o dia a dia junto com a nossa militância e também no movimento sindical. Prazer imenso tê-los aqui. Muito obrigada pela caminhada conjunta que fazem com o Partido dos Trabalhadores. Meus queridos companheiros, minhas queridas companheiras, militância valorosa do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. É com muito orgulho, de cabeça erguida, que estamos aqui hoje para celebrar os 43 anos do partido que foi criado para mudar o Brasil. E mudou. E nessa história da mudança, eu quero saudar muito especialmente minha companheira, a presidenta Dilma Rousseff, e nosso companheiro, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E é também com imensa responsabilidade, porque o povo brasileiro nos conferiu, mais uma vez, a missão de conduzir o governo, através do nosso sempre presidente Lula, para reconstruir um país destroçado e resgatar a esperança num futuro melhor e mais justo. O PT é fruto da consciência política da classe trabalhadora brasileira e dos que sempre foram excluídos ao longo da história. Consciência forjada na luta por melhores condições de vida, na cidade e no campo, nas organizações de base, nas grandes mobilizações pelo direito de greve e de livre organização, pelo direito de participar ativamente das grandes decisões nacionais. O PT nasceu lutando por liberdade e democracia, num tempo em que o Brasil era oprimido pela ditadura. Nasceu para dar voz à imensa maioria silenciada pela violência e pela miséria. Nossa força brotou nos sindicatos de trabalhadores urbanos e rurais, nas comunidades eclesiais de base, recebendo a importante contribuição de notáveis militantes políticos e intelectuais, comprometidos com os ideais de igualdade e justiça social. Aqui eu quero saudar também todos os membros da nossa Fundação Perseu Abramo, em nome do companheiro Paulo Camoto, que assume hoje a presidência da Fundação. Estes ideais marcam rigorosamente a trajetória do PT até os dias de hoje. Estamos e estivemos com o povo, defendendo a agenda dos direitos sociais e da transformação do país, na campanha pelas diretas, na Assembleia Constituinte, na oposição aos governos antipopulares, no Congresso Nacional e nas ruas. Estivemos e estamos novamente com o povo, à frente do governo federal. Não foi uma caminhada fácil, nunca foi, especialmente nos anos recentes, em que um modelo excludente, submisso a poderosos interesses econômicos internos e externos, voltou a oprimir os trabalhadores e fez o país regredir em todos os sentidos. Companheiros e companheiras, para sustentar aquele modelo, contrário aos interesses da imensa maioria da população, o PT foi perseguido e demonizado. Nosso governo, o governo da presidenta Dilma, foi deposto por um golpe. Nosso maior líder, o presidente Lula, foi injusta e ilegalmente condenado. Teve os direitos cassados e amargou 580 dias de prisão sem culpa. Fomos atacados com violência inigualável. Decretaram o fim do presidente Lula e a morte do PT. Mas não conseguiram arrancar nossas raízes, porque elas estão plantadas no coração do povo brasileiro. E nós estamos aqui novamente. Denunciamos cada ato de revogação de direitos e destruição do país. Disputamos eleições contra máquinas poderosas de desinformação e abuso do poder. Lutamos pela verdade até o dia em que a justiça foi restabelecida
e tornou-se realidade nossa palavra de ordem: Lula livre. Aqui faço uma homenagem a todos e a todas que estiveram com a gente nessa luta, em especial a militância da Vigília Lula Livre, que ao longo de 580 dias deu vida e voz ao sentimento de solidariedade diante da prisão política. Sem vocês, a história não teria sido a mesma. Viva os companheiros e companheiras da Vigília Lula Livre! E porque nunca desistimos de lutar, a esperança voltou a brilhar nos nossos olhos e nos olhos de nossa gente, no momento em que o espectro do autoritarismo voltou a ameaçar o país 34 anos depois da redemocratização, que custou a luta da sociedade e a própria vida de incontáveis brasileiras e brasileiros. Foi para superar essa ameaça de um retrocesso ainda maior que se formou em torno da chapa Lula-Alckmin a Frente Democrática e Popular, vitoriosa nos 2 turnos da eleição. Nós, do PT, temos orgulho do papel que desempenhamos na construção desse movimento, reunindo aliados de sempre e adversários de ontem para defender a democracia, com os olhos no presente e no futuro do país. Foi muito importante nesse processo o papel da Federação da Esperança, que formamos com PCdoB e PV, além de todos os demais aliados que se juntaram a nós na caminhada. A campanha de 2022 foi certamente a mais difícil que enfrentamos nesses 43 anos. Nunca tantos recursos imorais e escusos foram mobilizados para corromper o pleito e sustentar um projeto autoritário de poder. Ódio e mentira disseminados em escala industrial nas redes sociais, igrejas, escolas e veículos de mídia venais. 300 bilhões do orçamento e do tesouro desviados para ações eleitoreiras. Chantagem desabrida de patrões contra trabalhadores. A própria realização das eleições foi ameaçada. Tentaram desacreditar a urna eletrônica e a justiça eleitoral, que cumpriu com destemor o seu dever. Reconhecida a vontade das urnas, dentro e fora do país, com o presidente já governando, os derrotados tentaram um golpe de força. Uma selvageria, contida graças à reação enérgica do presidente Lula e seu governo e ao repúdio do Legislativo, do Judiciário, da sociedade brasileira e da comunidade internacional. Os que atentaram contra a democracia, contra o povo e o país, desde antes do infame dia 8 de janeiro, hão de responder por seus crimes, para que não voltem a repeti-los. É sem anistia. Sem anistia! Sem anistia! Por tudo isso, nesse aniversário de 43 anos, celebramos também a resistência e a luta do PT e das forças democráticas que fizeram renascer a esperança e a confiança no futuro do país. Hoje, 2 palavras resumem o compromisso e o desafio que temos diante de nós: crescimento e empregos. Elas se desdobram em políticas de geração de renda e oportunidades, de superação da fome e da pobreza que voltam a assolar nossa gente, de ações voltadas ao desenvolvimento econômico, social e ambientalmente sustentável, com uma nova industrialização, apoio aos serviços e à agricultura responsável, ao pequeno e médio empreendedor, ao resgate dos instrumentos do Estado, empresas e bancos públicos que impulsionam o país. O Brasil não pode mais ficar esperando por crescimento em empregos. Este sentido de urgência, que certamente estará presente em todas as ações do governo, orienta igualmente a ação política do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Foi o que confirmamos hoje,
na primeira reunião do Diretório Nacional do PT, sob o novo governo que temos a responsabilidade de sustentar. E, presidente, está na hora de enfrentarmos esse discurso do mercadocrata, dos ricos desse país, que temos risco fiscal. Qual risco? De não pagar a dívida? Mentira! Nossa dívida é toda em reais, numa proporção razoável do PIB. Ainda temos as reservas internacionais deixadas pelo PT. Eles mentem. E o Banco Central, uma autarquia do Estado brasileiro, corrobora com a mentira, impondo um arroxo de juros elevados ao Brasil. Isso tem que mudar. Temos um mercado antiquado, atrasado, que não percebeu ainda as mudanças internacionais. E nós temos de parar de ter medo de debater política econômica, seja ela monetária, fiscal ou cambial, e tentar nos acomodar àqueles que querem assim ou pensam assim. Não há acomodação possível diante de 33 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome, diante de tantas famílias destruídas pelo desemprego, de crianças que mendigam nas ruas, desafiando nossas consciências de forma mais pungente do que todas as estatísticas e indicadores sociais e econômicos. Não há acomodação possível diante do sucateamento da saúde pública, da educação e da cultura, das políticas públicas de apoio ao pequeno agricultor, da defesa das mulheres contra a discriminação e a violência, diante da criminosa liberação de armas que o país assistiu. Não há acomodação possível diante do continuado genocídio dos povos indígenas e da população predominante negra e jovem das periferias e comunidades mais pobres das cidades brasileiras e da população LGBTQI+. Mais do que denunciar cotidianamente tantas injustiças, mais do que elaborar coletivamente propostas para superarmos a desigualdade e o atraso, é papel deste partido, do PT, conscientizar e ajudar a população a se organizar e se mobilizar na defesa dos seus direitos. E é, sim, papel irrecusável do PT, tanto a solidariedade e o apoio, quanto o debate crítico e leal das políticas do novo governo, em todas as áreas, inclusive no terreno econômico. Debate que setores atrasados e poderosos pretendem interditar, como se fossem senhores absolutos da razão e da técnica. Não há técnica nem razão inquestionável nas decisões econômicas. Se elas não estiverem consoantes com as grandes decisões políticas, aquelas que emanam da vontade soberana da maioria da população. Se a prioridade do país é o crescimento e a geração de empregos e oportunidades, é nesse sentido que deve caminhar a política econômica. É para cumprir esses papéis que serve o PT: defender, conscientizar, organizar e mobilizar em torno dos direitos do povo e dos interesses do país. Fazer valer esses interesses junto ao governo e também no legislativo, em todas as instâncias em que estivermos presentes. Do contrário, o Brasil não precisaria mais do PT. Companheiros e companheiras, o presidente Lula pode ter a certeza de que contará com o nosso decidido, firme, inquestionável e leal apoio na missão de reconstruir e transformar o Brasil. Nós viemos juntos nessa longa caminhada e não vamos nos omitir, não vamos nos acovardar, não vamos nos dispersar. A trajetória do PT deixou marcas indeléveis na história do Brasil. Somos o primeiro partido político construído de baixo para cima, contrariando a tradição elitista. O primeiro a combinar a ação institucional com mobilização nas ruas, a força dos movimentos sociais com a elaboração de políticas públicas inovadoras e necessárias. Somos o primeiro partido a adotar a paridade entre mulheres e homens em todas as instâncias de direção. O primeiro a eleger e a reeleger um representante da classe trabalhadora e uma mulher à presidência da República. O PT mudou sim o Brasil, com novas práticas políticas, e transformou para melhor a vida de nossa gente.
com o Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, aumento real do salário mínimo, 20 milhões de empregos, Pré-Sal, ProUni, Reúne, Novo FIES, Lei de Cotas, UPAs, SAMU, Lei Maria da Penha, enfim, tantos projetos e programas. Um país respeitado e admirado no mundo. E aqui eu quero agradecer mais de 30 representações das embaixadas que estão no Brasil, que estão hoje aqui no nosso evento. Muito obrigada por essa representação. Foi esse imenso legado que nos credenciou a manter a confiança do povo, mesmo nos momentos mais difíceis e mesmo quando cometemos erros que tanto nos custaram. É a energia da nossa militância, da base até a direção nacional, mais experiente e madura, que estamos colocando à disposição do presidente Lula e do projeto de reconstrução e transformação do país. Somos e pretendemos continuar sendo um partido vivo, como deve ser viva e concreta a democracia, aprendendo com a sabedoria popular a enfrentar desafios permanentes e os novos também. Somos o partido criado pelo povo brasileiro para mudar a história, o presente e o futuro do Brasil. Viva o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras! Viva o povo brasileiro! Estamos aqui hoje para saudar uma longa história que começou com o sonho e a coragem de um pequeno grupo de homens e mulheres, um sonho que cresceu e se desenvolveu até ser capaz de mudar o destino de todo um país. O PT é fruto da consciência política da classe trabalhadora brasileira e dos que sempre foram excluídos ao longo da história. Consciência forjada na luta por melhores condições de vida, na cidade e no campo, comprometidos com os ideais de igualdade e justiça social. Nós sabemos que em alguns momentos da vida é preciso ter coragem, e nós tivemos coragem. Não só para sobreviver, mas para transformar, para mudar. Nesse momento dos seus 43 anos, nos mantivemos como um partido comprometido com os ideais de transformação, de inclusão social e de, sobretudo, luta pela igualdade no nosso país. Quantas vezes eu fui convidado, Lula, entre em tal partido, e eu não queria entrar, porque eu achava que era preciso criar um partido que nascesse de baixo para cima, um partido que nascesse do chão de fábrica, que nascesse daqueles que carpinam com enxada a comida que nós comemos. A razão da nossa existência é a razão de levantar e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Felicidade, ou a gente reparte, ou a gente perde, porque não é possível a gente ser feliz sozinho. Por isso é que nós temos que estender a mão àquelas pessoas que mais necessitam da gente. Esse partido veio para fazer a diferença. Esse partido veio para dizer alto e bom som: nós não queremos mais feminicídio. Mulher foi feita para ser a sujeita da história e não uma pessoa subordinada. Esse Lula veio junto com vocês para mudar esse país e não permitir que uma criança mais possa morrer de fome.